E é com muita alegria, Clique Noite de volta nesta nova temporada aqui pela nossa querida TV Mais ABC. E hoje a gente começa essa nova fase diretamente aqui de Ribeirão Pires. É cidade gostosa essa, hein? Dá vontade de morar aqui, né, gente? E olha, nesta nova fase, a gente vem também com a intenção de mostrar as pessoas que fazem e acontecem na nossa região. E hoje a gente está aqui em Ribeirão, na Centrípeta. Nós vamos conversar com o Emerson Muselli. O Emerson é um diretor artístico, importante diretor artístico, com premiação inclusive fora do Brasil e muito presente em vários programas de sucesso da TV Globo. Fantástico, Wad Night, Fátima Bernardes, Criança Esperança. Então é uma pessoa que tem muita força e muito conhecimento e know-how dentro dessa área do mundo artístico da televisão. Vamos subir aqui na Centrípeta e conhecer o nosso querido Emerson Muselli. Muito legal. E a gente está chegando aqui na Centrípeta. Gente, é um barato essa produtora, né? Com o meu querido Emerson Muselli, que está aqui já. Muito legal, toda despojada. Meu querido amigo, como é que você está, Emerson? E aí, mascarado? Você Tudo tá bom? bem? Rapaz, você vê que agora a gente tem que andar assim, né? Obrigado pelo carinho, por receber a gente aqui em Ribeirão, aqui no teu espaço, que é uma graça. Diretor artístico, um cara muito envolvido com os principais programas da Globo, premiado em Los Angeles, né? Quer dizer, um cara que tem um nome fora do ABC. Ele é muito mais conhecido fora do ABC para o Brasil do que no próprio ABC. Então, o programa está vindo também com essa intenção. Se bem que no teu caso sabe que você manda super bem também aqui na região. Emerson, quanto tempo aqui de estúdio? Aqui nós temos desde 2009. Nós começamos a produtora em 2009 com o lançamento do primeiro Festival de Cinema de Ribeirão Pires, que foi uma ousadia. A gente fez uma proposta para o município de fazer um festival de cinema e por conta da minha paixão, né, por filmes e conhecer como funciona, né, tinha know-how na época, já tinha trabalhado em vários festivais, já tinha frequentado vários festivais. Falei, Ribeirão Pires não poderia passar em branco de não ter um festival. E a cidade é pitoresca, né? Uma cidade turística, pitoresca, tem a questão do Festival do Chocolate também, que veio depois, enfim, né? É uma cidade que chega neblina no final do dia. Tudo. E olha que engraçado, você sabe que em 2009 estava no projeto do Festival de Cinema, que nós fizemos inclusive aqui no Paço Municipal, um drive, um primeiro drive na cidade, era uma tela de 20 metros, e a gente, naquela época, nós já tínhamos proposto... Isso em 2009? 2009. Muito legal. Foi legal na época, porque ninguém estava pensando nesse Cine Drive, né? Na época ele já era uma ideia já antiga, né? E foi um barato, vieram vários atores para poder participar do festival. E foi assim que nasceu a Centrípeta, e que ela vem vindo desde então com produção audiovisual. B2B sempre? Foi empresa para empresa? Sempre B2B, sempre B2B. O nosso foco aqui é o atendimento de agências, né, atendimento de houses, né, das houses corporativas. A gente atende muito as marcas também, né? E hoje o nosso foco de negócio está voltado para a produção de programas de televisão, onde o influencer é o apresentador. Você com essa história, que nós vamos contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, mas com essa história toda envolvida com televisão, enfim, essa mudança dos últimos 10 anos, como você entende tudo isso? Olha, eu vou te falar uma coisa até engraçada, vou te revelar um segredo aqui para o Clique Noite. Eu fui funcionário da TV Globo durante 30 anos, já contando a minha carreira de ator, depois a minha carreira de assistente de diretor e depois a minha carreira de diretor, foram 30 anos de trabalho dentro da TV Globo, né? E lembro-me como se fosse hoje um dos antigos CEOs da Globo, desses master heads mesmo da empresa, fazendo uma convenção nacional para todos os diretores e dizendo: não se preocupem com a internet. A internet não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, ela não vai consumir a Globo, ela não vai sequer amedrontar a TV Globo. Corte descontínuo no tempo. O que é hoje a Globo? É pura internet. Né? Quanto tempo faz isso? Isso não faz muito tempo. Isso faz mais ou menos uns 10 anos. Uns 10 anos que a gente olhou para aquilo e falou assim: será que a gente vai sobreviver com a cultura do vídeo linear, de que você vai para casa às 7h30 para assistir a novela das 8, assistir o Jornal Nacional e depois a novela? Se não for naquele horário, não vê mais, né? Será que a gente vai sobreviver a isso? Será que as crianças vão se criar vendo isso que nós nos criamos, nessa linha de grade que a gente chama de horizontal,
Ou será que o mundo passa a ser vertical? O mundo passou a ser vertical. Você vai para tua casa a hora que você quer, você assiste o que você quiser. Se você estiver no trânsito, você assiste um capítulo, Netflix ali, produto lá. Você comanda o teu conteúdo, né? Essa mudança, para mim, foi a maior mudança de todas. Uma das maiores mudanças da história, né? Se a gente for pensar bem, né? Sim, você perde o controle completamente do que você acha que o público quer. E ao mesmo tempo quem passa a ter o domínio é o público. Vamos falar um pouquinho sobre você. 30 anos de Globo? 30 anos de Globo, mais ou menos, eu tenho 49 anos, né? Vou fazer 50 esse ano, olha aí, né? 50, que eu trabalho dentro do processo artístico como ator desde os 8 anos, então são praticamente 40... A vida inteira? 40 e tantos anos aí, e de televisão, 40 anos. 40 anos de televisão. E se a gente contar fatos importantes nesse período, por exemplo, de Globo, que é o que chama muita atenção, além de toda a tua carreira, vai falar da premiação, inclusive em Los Angeles, tudo. Quais foram as principais passagens na Globo, por exemplo, nesses 30 anos? Olha, na Globo, eu tive um grande mestre, tutor, cara sensacional, diretor de atores, chamado Wolf Maia, que é um cara onde eu fui fazer assistência de direção e me tornei diretor por conta da batuta dele, que acreditou em mim e que viu que eu tinha potencial para isso, né? Outro cara que me ajudou muito ali foi Roberto Talma, né? Que eu trabalhei como ator antes de Globo, inclusive, eu trabalhei no SBT com o Roberto Talma dirigindo novelas, onde eu era ator e já dirigia novela. Qual, por exemplo, você teve? Colégio Brasil. Colégio Brasil. Colégio Brasil, que era era a proposta do SBT para combater a Malhação. Malhação, sim. Sim. Trabalhei nas duas, Malhação e Colégio Brasil. Como ator nas duas? Como ator nas duas. E como diretor já do Colégio Brasil. Que show. Então, naquela época eu dirigi... 1996. 96. E aí vim para a Globo, onde eu entrei num projeto muito legal, chamava-se Carga Pesada, que era um projeto para mim icônico, né? Um projeto histórico, ver aqueles dois caras dentro, o Fagundes e o Estênio, dentro de um caminhão durante anos, para mim, né? Um negócio maluco. Minha família... tinha curiosidade como era a gravação de um Carga Pesada, por exemplo? Meus tios todos eram fanáticos por essa coisa de caminhão, de carro. E quando eu fui, eles queriam saber como era, né? E realmente os dois agiam como caminhoneiros. Depois vieram as novelas. Daí eu fiz uma novela de muito sucesso, que foi onde eu entendi o que era a Globo como sucesso de audiência, que chamava-se Cobras e Lagartos, em que tinha o Lázaro Ramos como protagonista, né? E que era o Foguinho, e que a gente, na própria gravação da novela, nós sentimos o peso de ser líder de audiência. Então era um negócio maluco. Já fui diretor, pesado, né? Fui diretor dessa novela. Depois vieram séries, aí veio uma série que eu posso considerar que foi um chute pro gol gigante, né? Que foi Na Forma da Lei, que era uma série que tinha Ana Paula Arósio e Luana Piovani como protagonistas, né? E que era uma série jurídica, que é super atual, inclusive, fala sobre a corrupção dos bastidores da política nacional, né? E que eu dirigi como diretor-geral, não sendo ainda um diretor-geral, mas o Wolf sempre teve muitos projetos e ele me deu o roteiro e falou: Emerson, vai que é seu. Vai que o filho é seu. Trabalhei junto com outro diretor ali, o Miguel Rodrigues, e junto com o Wolf na cabeça de criação, e nós tivemos a sorte de sermos nomeados ao Emmy, que naquela época era uma novidade ainda no Brasil, né? Depois é que vieram todas as premiações, a gente foi meio que abrindo a picada do Emmy para a Globo. Mas é um grande prêmio, uma homenagem. E aí fomos lá para Los Angeles concorrer tudo isso, e depois eu fui ser diretor do Emmy Internacional para a própria TV Globo. Olha que show de bola. Né? Então você vê que os caminhos são todos os mesmos, né? Todo caminho de talento, né? Todos os mesmos. Na direção... Muita inspiração, muita transpiração, mas enfim, é talento puro, né, Marcelo? Na direção do Emmy Internacional, eu levei 2 apresentadores que iam fazer, que são 2 apresentadores que falam inglês fluentemente, que eram chamado Pedro Bial e Marcelo Adnet. Mais tarde eu dirigi os 2 programas, né? O Pedro Bial, que é esse Conversas com Bial, foi um dos primeiros criadores do projeto, depois ele foi reelaborado para esse projeto estar no ar. E o Marcelo Adnet, eu fiquei durante 3 temporadas com o Adnight no ar, né? Que show de bola. Além desse, teve Fantástico, Fátima Bernardes? Fantástico, a Globo, quando você trabalha como diretor, você é requisitado para várias frentes de trabalho, né?
Fátima, eu fui um dos diretores, né, da Fátima, não fui o criador da Fátima, fui um dos diretores. Fantástico, eu passei pelo Fantástico como diretor também. Video show, muitas novelas, séries como Lara com Z, Cinquentinha, novela Duas Caras, Senhora do Destino. Então são 12 novelas como diretor, 8 séries, 4 filmes e mais uns 200 programas por ano. Fácil dirigir os atores da Globo? Como é que é essa experiência? São muito fáceis, assim, uma coisa que as pessoas não têm muita assim, noção de como funciona, mas o ator, quando ele está dentro da Globo, ele é um cara com crachá. Ele recebe salário como recebe o diretor, ele tem um horário para cumprir, ele tem o seu horário de almoço, ele tem seu horário para descansar, e aí somos todos colegas de trabalho. Então, assim, claro que tem as dificuldades, os egos, mas o que não tem no mundo artístico, né? Nosso tempo está finalizando, mas é lá, evidentemente, que a gente está contando toda essa história, porque você também está com uma parceria com a nossa querida TV+. Como que é esse projeto, junto com o nosso Carlos Carreiras? Bom, primeiramente, um grande abraço a você, Carreiras. Muito obrigado pela oportunidade do programa. Acho muito bacana isso, muito importante para a TV+, que é um veículo de comunicação muito querido no ABC. A gente está com um projeto com Carreiras, que é um projeto de levar para a grade de programação produtos, programas que são apresentados por influenciadores. Legal. Então está chegando aí um programa sobre saúde da mulher com a doutora Patrícia Olivotti, que é uma expoente aqui da região do ABC, uma médica ginecologista muito estabelecida. Está chegando um outro programa com a Marisa, que é responsável por uma rede de materiais de construção, e ela vai trazer essa vivência do que pode ser utilizado nas obras. Ela é incrível, é divertida, é sensacional. Show, que legal. E um programa na área de cosméticos, cabelos, beleza da mulher também. E quem sabe outros que a gente vai trazer com influenciadores. E se você é influenciador Legal. e se você se você quer apresentar um programa, procure a TV+. Procure a TV+, que você vai ter seu espaço e você vai poder colocar na tela o que você pensa. É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Nessa nossa reestreia, nessa nova temporada, eu teria aqui o imenso prazer, e a gente tem muito o que falar ainda com o Emerson. Então, para a gente poder conversar, nós vamos deixar combinado que no futuro muito próximo a gente vai retornar. Fica à vontade. Aqui, ou até você ir lá mesmo na emissora, a gente fazer uma matéria com você, com Carreiras, a gente falar um pouco mais dessa parceria e saber um pouco mais dessa história toda. Aqui nós temos uma verdadeira enciclopédia sobre a televisão, a Globo, de tudo que você já passou por lá, né, meu amigo? Muita história para contar. Muita história para contar. contar. Apesar de ser novo, né, 49 anos, eu estou com 48, nós estamos na mesma faixa etária, então nós somos ainda novos, mas você tem muita coisa, desde 8 anos. A gente gostaria muito de continuar, mas nosso tempo é curto, então eu deixo aqui combinado com o nosso público e agradecer o teu imenso carinho de estar com a gente. Uma pena ter acabado, né? A gente tem muita coisa para falar, mas vamos combinar uma próxima, tá bom, meu amigo? Maravilha. Obrigado Tamo pelo junto. carinho, viu, Emerson? Obrigado a você. E seja bem-vindo à nossa querida TV Mais também. É um grande prazer e muita alegria saber que você está junto com a gente nessa família aqui. Vamos nessa. Clique Legal. noite. Legal, obrigado. Emerson Muzelli com a gente aqui na Centrípeta. Muito legal, Ribeirão Pires. Olha que show de bola, hein? Vale a pena, né? Então continue com a gente. Programa semanal de quinta e também de sexta, para você acompanhar sempre grandes nomes que fazem, acontece não só no ABC, como é o caso do Emerson, em todo o Brasil. Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho. Show de bola. Clique Noite volta na próxima semana. Até lá.